Olá, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional entrevista sobre clima, sobre meteorologia, que sempre trazemos aqui aos finais de semana. Só que desta vez com uma novidade. Nós não vamos falar com o climatologista, não vamos falar com o meteorologista, nós vamos falar com quem usa a meteorologia. Vamos falar com um produtor rural que tem uma diferenciação, que faz um destaque, que traz esse destaque para nós. Esse agricultor anota as condições climáticas há mais de 30 anos e trabalha com dados, por exemplo, de 170 anos do Oceano Atlântico, com mais de 75 anos do Oceano Pacífico. Eu falo do Mauro Costa Weber, lá da Agropecuária Brasitália, lá da cidade de Condor, lá no centro-norte do Rio Grande do Sul, que tem essa diferença. Ele usa as estatísticas que ele possui, né, para fazer a sua safra com base nas informações do tempo e do clima. Ou seja, nós estamos lidando com uma pessoa que, na prática, usa os dados da meteorologia. Essa conversa aqui não tem acho. Então, vamos saudar Mauro Costa Weber. Seja bem-vindo, Mauro, ao Notícias Agrícolas, meu amigo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, um site que eu costumo acompanhar diariamente, com muitas informações importantes para os agricultores. Ah, bom. É um prazer, viu, Mauro, ter você comigo. Só deixa eu tirar aqui esse som que eu estou tendo aqui do WhatsApp. É um instantinho só. Pronto. Agora a gente vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Muito bem, meus amigos. O fato é que nós estamos com essa convergência de reclamações aqui no Notícias Agrícolas sobre as informações da meteorologia, que está errando muito, as previsões estão muito erráticas, mas agora, nos últimos dias, nós estamos vendo uma recomposição das chuvas, também no Rio Grande do Sul, não só em todo o país. De modo geral, esse é o sintoma. Eu quero levar para o Mauro essa primeira pergunta. Mauro, antes de nós falarmos dos seus dados, como é que você está vendo esta safra nesse momento? Vem chuvas aí? Vocês estão esperançosos? Como é que é o sentimento que você tem, Mauro? Olha, pelos meus estudos, assim, a gente sabe que o Laninha, ele está formado. Ele, a princípio, pelos meteorologistas, é para ser seco no Rio Grande do Sul, Argentina, Paraná para baixo, mas o Atlântico está aquecendo nos últimos dias, e isso me dá uma esperança de que teremos boas chuvas no mês de dezembro. Ele ajuda muito a anular um pouco os dados, o clima que o Laninha provoca, a seca, e na nossa região aqui, assim, o plantio está andando e tem no Rio Grande do Sul, acho que 50% da área plantada. Eu já consegui terminar o plantio, porque no norte aqui tem pegado mais chuvas e eu consegui já terminar o plantio. Estou bem esperançoso. Essa é a palavra-chave, está bem esperançoso. Claro, em várias regiões do país, não só no Rio Grande do Sul, a situação é preocupante. Mas está melhorando, né, Mauro? Você percebe, inclusive, a sua vivência no campo e também dos seus dados estatísticos, que a coisa tende a melhorar, não é isso? No mês agora, no final de novembro e dezembro, nós temos uma previsão de tempo de boas chuvas para os próximos 10 dias para o Rio Grande do Sul. Isso vai ajudar muito a recompor as nascentes que estão com um nível muito baixo, os rios, e depois disso a gente não sabe, porque o tempo, a certeza de uma previsão é para 7 dias. Exatamente. Quanto que do clima, a gente sabe que vai ter o Laninha até abril, isso não muda, não tem como mudar, mas o tempo a gente vai acompanhando diariamente. O que a gente quer passar é essa mensagem de esperança que você está nos trazendo para os demais produtores. O fato é que, pela condição possível de a gente ver os dados, é que nós temos essas chuvas entrando e depois, para vocês aí principalmente, dezembro e janeiro, com excelentes condições de plantio. O problema é fevereiro, né, Mauro? Assim, o mês de janeiro, ele chove melhor. Então, dezembro tem uma perspectiva boa de chuva e janeiro também.
E fevereiro, nós temos que contar com o Atlântico. Se o Atlântico aqui na costa do Rio Grande do Sul, ele aquecer, ele favorece as chuvas. E se ele esfriar, daí as chuvas, elas diminuem bastante os volumes. Então, fevereiro está longe, nós temos que fazer a nossa parte, fazer um bom plantio, proteção contra pragas, doenças das lavouras, e contar que o Atlântico, quando ele esteve quente, final de novembro, começo de dezembro, tem uma tendência dele se manter também mais aquecido no verão. E aí chove mais. Agora, só para encerrar essa parte da introdução aqui, esse resumo da introdução. Parece, pelas palavras do Mauro, que está tudo bem. Não. Pela primeira vez, segundo os seus dados, eles tiveram, lá na Brasitália de Condor, quebras na safra de trigo. É isso, né, Mauro? Nos últimos 30 anos, nunca nós tinha perdido de produtividade de trigo por déficit hídrico, por falta de chuva. E esse ano, nós acho que perdemos uns 20 a 25 sacas por hectare no trigo, por excesso de calor e falta de chuva. Praticamente o mês de outubro não choveu nem a quarta parte da média do mês. A média aqui de outubro é 280 milímetros e choveu 50 e poucos milímetros em outubro. Então foi muito, muito seco e muito quente, a temperatura muito alta, dias e dias com temperaturas de 35, 36 graus, que literalmente adiantou o ciclo do trigo em 15 dias praticamente. Então, mas esse fato, essa quebra, saiu fora da sua normalidade, porque você planta com base em informações de tempo, que são informações curtas, mas a safra você trabalha com dados estatísticos do clima. Essa quebra no trigo não estava prevista? Nos anos de laninha, como é esse, nós sempre colhemos muito bem o trigo. É ano de bastante vento, pouco mormaço, frio à noite, volumes menores de chuva. Estatisticamente, é os melhores anos para a gente colher trigo. Só que teve uma geada forte dia 21 de agosto e quem plantou muito cedo perdeu muito trigo com essa geada. E quem plantou na época recomendada, aqui na minha região, eu colhi muito bem o trigo e vendi muito bem, vendi a R$80 o saco, estou bem satisfeito. Colhi 57 de média por hectare, foi uma excelente rentabilidade. A média de rentabilidade do trigo nosso aqui de 10 anos é de cada 3 sacos que tu colhe, 2 é custo, 1 é lucro. Esse ano eu tive 2 sacos de lucro e 1 de custo, então foi excelente. Oh, que bom. Muito bem. Deixa agora que nós fizemos essa introdução, porque agora nós vamos mostrar os dados estatísticos que o Mauro, lá da Brasitália, coletou, para depois a gente chegar a uma conclusão que vai servir não só para os produtores vizinhos do Mauro, ali na região das Missões, Palmeira das Missões, onde ele se encontra com a Brasitália, mas para todos os brasileiros. Feito isso, Mauro, vamos dizer para os nossos amigos do Notícias Agrícolas que você, como eu disse, é agricultor, trabalha no campo, né? É lavrador, né? Vamos dizer assim, né? E faz anotações. Há 30 anos você tem anotações. Você trabalha com dados estatísticos. Então, reafirmando, aí na nossa conversa não tem acho, tem dados. Pode começar, Mauro. Como é que você está levando ao Notícias Agrícolas a primeira informação? O que nós temos que prestar atenção? Assim, ó, eu coloquei uma imagem dos oceanos, e essa imagem é muito importante. Eu não sei se tem como compartilhar a tela agora e mostrar essa imagem, mas a gente vê que o Pacífico, ele é muito grande e está bastante frio. Então, esse Laninha vai seguir até abril, isso é certo. E o Atlântico está com um bom aquecimento na costa do Rio Grande do Sul. É uma ótima notícia para nós. Nos anos que em novembro, dezembro, teve um aquecimento do Atlântico, mesmo com Laninha, choveu melhor no Rio Grande do Sul. Então, dá uma esperança para nós de que nós podemos ter boas chuvas em dezembro e janeiro também. Nos anos de Laninha, em janeiro,
chove melhor que fevereiro. Isso é também uma coisa interessante. Tá. Então, assim, você diz assim, isso é um fato ter a laninha. Os seus dados mostram que ao longo dos anos, esses ciclos de clima se repetem, Mal? Sim, isso eu vi. Eu sempre digo, eu tenho um ditado que não existe mudança climática, existe repetição climática. Isso eu consegui identificar. As cenas se repetem nos anos. Eu gosto do que o Molion fala, só que às vezes ele pega um ano assim aleatório e quer dizer que todo o clima vai seguir por aquele ano. Eu já tenho uma outra visão. Eu olho mês a mês todas as temperaturas dos oceanos. Eu olho o Pacífico Central, a costa do Peru, o Atlântico Nordeste, Sudeste e Sul. E daí eu vejo como que se comportou o tempo, quanto que choveu, como é que foi o clima nesse mês com essas temperaturas. Então, o Molion fala que nós estamos tipo de um 2004 para um 2005. Só que até um certo período, até julho, agosto, isso seria verdade. Só que agora nós estamos num Laninha, e 2004 para 2005 não foi um Laninha. Então a gente tem que pegar outros anos comparativos. E isso, nos 2 últimos anos dos meus estudos, teve 95% de correlação em 2018 e 85% em 2019. De todos os 12 meses do ano, são 1 ou 2 meses que não chove a média dos anos passados parecidos com aquele, os anos análogos do passado. Então, isso eu acho muito interessante. Então, a gente consegue ter uma projeção do que pode acontecer no mês seguinte. No outro mês, às vezes, tem uma mudança, principalmente do Atlântico, e pode mudar as perspectivas. Mas, então, estatisticamente, nos últimos 30 anos, eu consegui ver e provar por dados estatísticos de que as chuvas, elas se repetem muito parecida com anos parecidos do passado, aqui na nossa região. Cada mês tem uma correlação com um local do oceano. Então, eu olho isso, a gente chama de correlação de Pearson. No Excel, cada coluna do Excel, se eu comparar 2 colunas, quanto que uma coluna tem de correlação com outra, ela dá um dado estatístico. E eu olho qual a coluna que tem mais correlação com outra. Por exemplo, as chuvas com o Pacífico, as geadas com o Pacífico, as chuvas com o Atlântico, e eu estudei muito isso, e em cima disso que eu consegui enxergar por que deu seca, por que chove demais. É uma coisa que é estatística, não é uma coisa que eu acho, sabe? Então, você tem o conhecimento e com ele você faz o planejamento da sua safra. Ou seja, você sabe, através de informações da meteorologia, informações do tempo, se a chuva vai chegar, aí você se prepara para fazer aplicações ou não, tudo muito que bem. Agora, com o clima, com as informações do clima, você consegue prever, ou planejar pelo menos, a safra seguinte, as suas condições. Basicamente é isso, né, Mal? Isso é muito importante. Por exemplo, na questão do trigo. Porque assim, eu vou dar uma explicaçãozinha. Os eventos de El Niño, Laninha, eles começam em julho e terminam em junho. O pico deles é sempre em dezembro. Ou eles continuam por mais um ciclo. Por exemplo, um Laninha, se ele não perder força em junho, ele segue mais um ano com Laninha. E assim, por exemplo, a produtividade do trigo num ano de El Niño no Rio Grande do Sul, todos os anos que deu Laninha, El Niño nos últimos 30 anos, o trigo não pagou a conta. É prejuízo. Todos os anos de Laninha, nós tivemos ótimas produtividades de trigo. Então, eu me planejo assim, num ano de Laninha, uma neutralidade negativa, eu aumento a área de trigo. Num ano de El Niño, eu planto bem pouco trigo.
Assim como o milho, ano de El Niño produz muito milho no Rio Grande do Sul, ano de Laninha e neutralidade negativa é ano difícil, é só milho irrigado que produz praticamente. Então, esse planejamento anual a gente faz em cima disso. E quanto à soja já não tem muito o que fazer. A gente tem que nós plantamos, por exemplo, toda a área com soja, mas eu diluo o risco do florescimento. Eu começo a plantar 10 de outubro até 20 de novembro, geralmente eu termino. Eu divido as cultivares por ciclos, para elas não florescer na mesma semana, então, para tentar diluir o risco climático que a gente, como eu não tenho irrigação, eu não tenho o que fazer, eu tenho que tentar minimizar, fazer uma média de colheita, não querer acertar na mosca, tipo. Sim, mas com dados, com base nos dados estatísticos que você vem coletando aí há 30 anos, o que você pode dizer para os produtores do Rio Grande do Sul, ou sei lá, também de todo o país, sobre o que vai acontecer daqui para frente? Então, já que é pouco milho, laninha, né? Milho foi todo perdido, mas o trigo veio bem e já está todo na tulha, já está colhido. O que vai acontecer com a soja daqui para frente, de acordo com os dados estatísticos que você tem aí? Olha, estatisticamente, o Rio Grande do Sul colhe 8% a menos de produtividade nos anos de laninha. Então, no ano de El Niño, a safra é sempre maior. Mas os piores anos para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, é neutralidade positiva. Quando em fevereiro, janeiro, a temperatura do Nino 3.4 está em mais 0,4, anomalia mais 0,5, é os piores anos para o Rio Grande do Sul, porque dá períodos muito longos sem chuva e às vezes uma chuva grande e depois fica 20 dias e temperaturas muito altas. Nos anos de laninha, nós temos uma diminuição das chuvas, mas uma melhor regularidade. Então, nós tivemos safras boas também com laninha. Talvez não safras excelentes, mas safras boas. Eu tenho esperança de que esse ano nós não vamos ter um ano muito ruim aqui no Rio Grande do Sul. Vai ser um ano médio. Não é um ano excelente, mas também não vai ser um ano ruim. Nos meus estudos mostra que nós temos chuvas abaixo da média, mas um pouco mais regulares e com uma distribuição melhor. Ah, sim. Essa é a palavra-chave que eu queria ouvir. Bom, primeiro a esperança que as coisas estão dentro da normalidade, dentro dos dados estatísticos, a safra vai ocorrer não excepcional, mas também não vai ser um desastre, porém, tem alguns fatores que podem modificar a safra daqui para frente. O fundamental, pelo que eu entendi, a palavra-chave é chuvas, distribuição das chuvas. Acho que essa é a chave do negócio, Paulo? Sim, nos anos de laninha a distribuição é melhor. Nos anos de neutralidade positiva, que nem foi o ano passado, chove muito num dia e fica muito tempo sem chover. Então, a distribuição das chuvas temporal, que a gente chama, porque tem espacial e temporal. Espacial é quando chove para um e não chove para outro. Mas a distribuição temporal nos anos de neutralidade positiva é ruim, e nos anos de laninha não. Ele chove um pouco menos, mas sempre chove. Isso que aconteceu nos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul. No que o produtor tem que prestar atenção, no que ele tem que se preocupar, que de repente possa mudar essa concepção que você está dando agora de esperança, de safra normal? O que pode vir para mudar tudo isso, Mauro? Olha, só um resfriamento do Atlântico Sul. Isso, daí nós teríamos o Laninha formado, que vai até abril. A costa do Peru também está fria, todo o Pacífico está frio. Se esfriar o Atlântico também, vamos dizer assim, João, se o Atlântico estiver neutro, nós teríamos 120 milímetros em janeiro, 120 em fevereiro. Sim. Se o Atlântico esfriar, nós teríamos, em janeiro não tem muita influência, continuaria, mas fevereiro
ele poderia diminuir para 80 milímetros, metade da média. E se o Atlântico tiver um pouquinho mais quente, que é uma anomalia positiva, poderia dar 160 milímetros em fevereiro. Então, prestar atenção no Atlântico em fevereiro seria a chave da colheita nossa, do Rio Grande do Sul. Como é que nós estamos hoje? Eu sei que você está com essa tela aí, não sei se ainda continua no ar, o Renan, nosso editor, pode colocar. Então, assim, você tem o Pacífico, a área 3/4 do Pacífico, a 1, 2, depois vem Atlântico Sul. Como você está falando que a chave é o Atlântico Sul, nesse instante, como é que ele está em termos de temperatura? Ele está com desvio positivo praticamente de 1 grau, está mais aquecido. Quer dizer que nas praias de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a água deve estar um pouquinho mais quente que a média dos últimos 30 anos. Então, é bom, isso dá uma perspectiva de que os volumes de chuva, quando se formam, sejam maior. Exemplo, hoje nós estamos com um vento leste, um vento nascente, que está vindo do Atlântico e entrando no Rio Grande do Sul, trazendo umidade. Então, me parece que quando acontece isso, os volumes, quando se forma a chuva, são maiores. Ela se encontra com a umidade que desce da Amazônia e chove mais. E se o Atlântico tiver frio, ele chove menos. Isso que a gente tem notado. Então, durante um mês, se o Atlântico der uma esfriada, às vezes o volume de chuva numa passagem de uma frente fria é menor. Então tá, hoje o Atlântico Sul, lá em Camboriú, vamos pegar Camboriú como exemplo, está 1 grau positivo hoje. Mais ou menos. Como é que está a perspectiva para a entrada de dezembro? Ou dezembro, como é que seria? Qual seria a média de temperatura em dezembro no Atlântico Sul? É assim, ó, a média de 30 anos, vamos imaginar que é 28 graus, que ele está ali nessa localização. Então, ele hoje estaria com 29 graus. E se ele se manter com esse 1 grau a mais que a média de 30 anos, a perspectiva é de boas chuvas em dezembro, seria em janeiro e fevereiro também. Só que ele oscila muito durante esses 3 meses. Então, ele pode acontecer dele esfriar no final de dezembro e as chuvas encurtam. E esquentar em fevereiro, melhora as chuvas em fevereiro. Então, ele é imprevisível, João. Esse que é o maior problema do Atlântico. Ele não tem uma previsibilidade. Então, de repente, não que a gente fique na insegurança, o produtor fica na insegurança, mas essa é a palavra também, outra palavra-chave. Imprevisibilidade, não dá para prevenir, né? Não dá para prever. Não dá para prever, isso mesmo. Ô Mauro, diante disso, quais são outros dados estatísticos coletados aí ao longo desses 30 anos que você tem que colocar para os produtores para eles entenderem e observarem que o clima ele é mutável, é imprevisível, né? Ele está de um jeito, de repente bate um vento, muda, enfim, são as correntes marítimas, são as correntes aéreas, é o esfriamento aqui. O que ele tem que prestar atenção, Mauro? Olha, assim, ó, eu não entendo muito do porquê que acontecem as coisas nos oceanos, porquê que esquenta, esfria, mas eu aprendi a ver porquê que produz mais ou menos o trigo, soja, o milho, a quantidade de água que as plantas precisam para produzir, a temperatura que é melhor. E os agricultores, eu acredito que as melhores estratégias é observar o Pacífico no começo, no planejamento. Então, se nós tivermos um El Niño, por exemplo, chove muito do Paraná para baixo. Então, às vezes, cultivares de porte menor, menos população de planta, de soja, pode plantar em qualquer época, quer antecipar o plantio. Agora, se for um ano de laninha como esse, tem que tentar diluir o risco, a floração, plantar em maio, aproveitar melhores as chuvas também, aproveitar, deu chuva, deu umidade, plantar o máximo que puder, porque não sabe quando que vem outra. E principalmente, João, quando termina a colheita da soja, se preparar para o próximo ano, tentar produzir o máximo de palhada nas lavouras,
para proteger, porque o fator de proteção solar do solo é a quantidade de palha. Então, quanto mais a gente conseguir colocar palhada, matéria orgânica, mais retenção de água e melhor a produtividade mesmo com estiagem. Então, isso é o segredo, pensar no solo, pensar na planta, para conseguir, mesmo com condições adversas, ter uma boa produtividade. Sabe as palavras do Mauro Costa Weber. Aí na Agropecuária Brasitália, que tem 1.700 hectares plantados de soja, você me falou que já conseguiu terminar a safra, já conseguiu terminar a semeadura. Tudo, claro, coberto com palha, né, Mauro? Sim, a nossa área toda, ela coberta, tinha 540 hectares de trigo, daí eu colhi uns 300 hectares de aveia preta para semente, e o restante era palhada para plantar mais no cedo. E boas palhadas de aveia, capim-sudão, depois aveia, tudo. E como esse ano foi muito seco em outubro, quando choveu, a terra ficou uma terra de horta, parecia. Não falhou um grão de soja. Nós tivemos 2 anos com replantio, uma dificuldade de implantação da cultura, e aqui na nossa região, esse ano, assim, está nascendo muito bem a soja. A terra ficou bem macia depois da chuva, ela se soltou, ela funcionou como se fosse um pé de pato. A seca faz trincar todo o solo, quando chove, a terra parece que floresce, fica macia. Estava muito bom de plantar soja. E conseguimos terminar, nós pegamos uma chuva, fomos privilegiados. No dia da eleição aqui deu 45 milímetros, daí na segunda-feira também choveu um pouquinho, daí de quarta-feira até domingo nós conseguimos plantar 150 hectares por dia. Nós temos uma boa capacidade de plantio e terminamos o plantio daí. Maravilha. Em 3 épocas nós plantamos, finalzinho de outubro, começo de novembro e agora até 20 e poucos de novembro. Em 3 épocas nós plantamos toda a soja. Como nem todos estão nas mesmas condições de vocês aí em Condor, também pelos dados estatísticos, 50% da safra ainda não foi plantada aí no Rio Grande do Sul. Então vamos recomendar novamente essas dicas que você deu para quem não plantou ainda. Então, aproveitar a umidade, tentar plantar o máximo possível, né? Melhorar, né, garantir o florescimento da planta e depois fazer palhada para a próxima. Acho que são as dicas cruciais, Mauro. É muito importante fazer essa palhada e também ter os cuidados. O ano passado, João, o Rio Grande do Sul perdeu, eu acredito que mais de 5 sacas por hectare pelo ataque de trips, que é um insetozinho que chupa a folha. Então, a gente cuidar desde o começo, esses probleminhas que às vezes passa meio desapercebido, sabe? Então, ter vários... Eu tenho uma moto, passo olhando as lavouras, assim, diariamente, praticamente, cuidando toda a lavoura para não ter ataque de praga, fazer os manejos também para as doenças. Tem produtos também que induzem um pouco de resistência à seca, a veranicos, que a gente pode usar na cultura, que ajuda ela a suportar um estresse hídrico, problemas que venham a ter, assim. Tá bom. Fazendo um resumo final, né, Mauro, das suas palavras, da sua experiência e dos dados que você tem em mãos, então tudo indica que nós teremos um dezembro e um janeiro, de certa forma, favorável, tudo indica. E o problema está em fevereiro, com base no aquecimento ou esfriamento do sul do Atlântico Sul, certo, Mauro? Isso mesmo. As previsões dos institutos de meteorologia, por exemplo, a gente acompanha todos, tanto o modelo europeu quanto o modelo estadunidense, americano, do IRI, do NOAA, de chuvas abaixo da média. Mas eu não sei de onde que eles tiram esses modelos, que eu contesto isso. Nós tínhamos que ter um modelo brasileiro, feito por nós. O tempo, eu concordo de nós pegar e olhar sites europeus, americanos, modelo GSF, mas para o Brasil, esse modelo que eu fiz, por exemplo,
todas as constantes que eu tenho na minha planilha, que é o Pacífico, o Atlântico, elas são as mesmas para o Brasil inteiro, entende, João? Sim. O que muda é as temperaturas e as chuvas em cada local do Brasil. Esse modelo meu é muito mais preciso que o modelo do NOAA, do IRI, do CMWF lá, que eu vejo. Isso eu acompanho porque eu vi nesses 3 anos quanto eles erram as previsões. O melhor modelo que tem é da Universidade de Pelotas, que eles têm uma faculdade de meteorologia e é os que mais acertam para o Rio Grande do Sul aqui. Eu acho que é os modelos deles até. Tá certo. Bom, você pega esses dados e não fica somente com eles, você passa para todos os produtores. Você está sempre em grupos passando essas informações, enfim, você faz uma palestra sobre isso. Se você quiser, inclusive, colocar outros dados aí que mostram esses dados, seus dados estatísticos, fica à vontade, viu, Mauro? Mas eu só queria que você dissesse isso, que você está sempre difundindo informações para ajudar os seus parceiros aí. Eu digo assim sempre, João, o conhecimento, ele é como uma pipa cheia de água e um monte de semente e flores em roda. A pessoa pode ter o conhecimento, mas se ela não largar essa água, não floresce nada em roda. E quando ela consegue dividir isso, é como se ela jogasse água e fizesse. Então, eu faço palestras, João, para o sindicato aqui do meu município. Eu era presidente até o ano retrasado do Clube Amigos da Terra. Faz 3 anos eu faço palestra ali por mês de agosto, mostrando esses dados. E as pessoas confiam aqui na região muito mais nos meus dados do que nos dados da meteorologia. Por quê? Porque eles têm uma confiabilidade muito grande. Como eu te disse, não existe mudança climática, existe repetição climática. As cenas se repetem. Por exemplo, 1991, 2004, 2005, 2020 eram anos de neutralidade positiva. Foi as 4 maiores secas do Rio Grande do Sul. E então, em 2020, um ano atrás, exatamente como agora, eu dizia, esse ano pode ser um ano muito difícil para o Rio Grande do Sul. Nós estamos numa neutralidade positiva. Se esfriar o Atlântico em fevereiro, nós vamos ter problema. E realmente aconteceu exatamente como aconteceu em 2005, em 1991. E teve anos que nós chegamos, que todo mundo dizia que ia dar seca em fevereiro, e chegamos com o Atlântico aquecido, mesmo com laninha, e choveu muito bem. Eu dizia nas minhas análises climáticas, que faz 3 anos que eu faço e distribuo nos grupos de WhatsApp, roda o Rio Grande do Sul inteiro, Paraguai, Santa Catarina, Paraná, e eu dizia, olha, esse mês de fevereiro, a probabilidade de chover bem no Rio Grande do Sul é grande, não se preocupam, não ficam estressados, e realmente choveu bem. Então, assim, a estatística mostra que as coisas, os dados, as cenas se repetem, que não é uma coisa que assim, tipo, como se fosse uma nova previsão, é uma repetição de alguns anos que aconteceram no passado. Então, o fevereiro passado, ou seja, fevereiro de 2020, choveu bem. Então, agora, o fevereiro de 2021, de novo, repetindo, né? Vamos ficar atentos ao aquecimento do Atlântico Sul. Né? Tem que estar 1,5, tem que estar com 29 graus lá em Camboriú, na praia, não é isso, Mauro? Isso mesmo. Se tiver quente nas praias, pode contar que a lavoura está bonita aqui nos campos nossos aqui. Muito bem. A gente vai postar embaixo dessa entrevista todas as telas que o Mauro distribui para os seus amigos produtores, para que todos nós sejamos informados disso. Agora, Mauro, dá para fazer uma extrapolação de todos esses dados que servem para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até o Paraná, Paraguai, Uruguai, essas coisas, mas dá para fazer uma extrapolação para o Mato Grosso do Sul, São Paulo, daí para cima, não? Ou não? Olha, eu não tenho tempo, João. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu até conseguiria aumentar os dados.
mas eu teria que buscar dados de estações meteorológicas e colocar tudo nessa planilha. Eu tenho dados do Paraná, até tem amigos meus que plantam lá no Maranhão, e do Rio Grande do Sul, de várias estações meteorológicas, só que elas têm muitas falhas. Tem mês que não tem anotação de chuva, tem mês que eu não sei se teve ou não teve, então eu não confio nas estações do INMET, nos dados dos últimos 50 anos, porque tem 2, 3 anos que ficaram sem dados, está em branco. Então eu tenho uma dificuldade de saber de outros locais. Mas tem correlação estatística sim, João, com todos os locais do Brasil. Esses dados dos oceanos são os mesmos para todos. Nós teríamos que ter dados de chuva mês a mês de locais do Brasil e coloca na mesma planilha, ela vai gerar as correlações estatísticas, quanto que tem de correlação com cada local do oceano, e isso daria para fazer uma previsão brasileira de clima bem mais precisa do que essas americanas e a europeia que nós estamos acostumados a ver. Então fica esse alerta aí do Mauro Costa Weber para todos os produtores conscientes do nosso país, né? Primeiro para a gente tentar melhorar ainda mais a nossa previsão, melhorar o nosso Instituto Nacional de Meteorologia, fazer com que essas estações nunca mais, né, deixem de coletar e anotar os dados. Mas, essencialmente, né, Mauro, fazer com que as pessoas acreditem que a lavoura não é uma ciência exata, sim, mas ela é feita essencialmente com uma coisa chamada capricho, amor, né, vontade, né, Mauro? Acho que essa é a grande lição que você deixa para a gente nessa sua entrevista aí, de acordo com o seu trabalho fantástico, né, que você exerce e todos nós nos beneficiamos. Eu vejo assim, nós temos sempre muitos dados, João. Hoje a geração de dados é fantástica, mas analisar, enxergar esses dados e aproveitar o que eles nos podem trazer é o que está faltando na agricultura brasileira. Se nós conseguíssemos aproveitar melhor todos os dados que são gerados pelas colheitadeiras, pela agricultura de precisão, por tudo, a gente teria um sucesso muito maior da nossa produtividade, assim como do clima também, do tempo. Se a gente usasse melhor esses dados, a gente poderia melhorar a nossa produtividade. Bom, Mauro, para encerrar, então fazendo uma correlação estatística para todo o país, qual é a mensagem final que você dá para os agricultores de todo o Brasil? Você já deixou para os gaúchos, né, que nós estamos que olhar lá o pessoal da praia de Camboriú para fevereiro, mas o que você tem a dizer para todo o país para encerrar, Mauro? Comecem a anotar esses dados aí, que quem sabe daqui 30 anos nós vamos ter uma previsão climática fantástica para o Brasil. Anota e guarda isso. Todos os agricultores do Brasil que tiver um pluviômetro, pega uma canetinha ali e vai anotando. Daqui uns anos nós vamos ter umas previsões bem melhores para o Brasil. Tá certo. Mauro Costa Weber, direto de Condor, lá da Brasitália. Em nome de todos os agricultores, muito obrigado pelo seu carinho, né, pela sua dedicação à sua atividade e ao Brasil. Muito obrigado, Mauro. Tá bom, e se alguém quiser acompanhar, www.agropecuariabrasitalia.com.br, estudos climáticos e análises climáticas. Tem dos últimos 3 anos e eu sempre vou postando ali todos os meses o que eu enxergo do clima e do tempo. Aberto a todos. Basta entrar no site, de graça, né? Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Entre no www.agropecuariabrasitalia e seja bem informado. Certo, Mauro Costa Weber? Certo. Grande amigo. Abraço, viu, Mauro? Prazer, um abraço, João. Prazer em falar contigo, viu? Um bom final de ano aí para o Notícias Agrícolas também. Para vocês também da Brasitália. Muito bem, Mauro. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Dessa forma muito prazerosa, estamos encerrando essa entrevista maravilhosa, que serve não só pelas informações que nós estamos passando a todos vocês, mas pela lição, né, de brasilidade, né, de patriotismo de Mauro Costa Weber, exortando a todos para que a gente capriche, faça uma lavoura fantástica e, por favor, anotem todos os dados,
que a gente não tem nada a perder, só a ganhar. Muito obrigado pela atenção, voltamos daqui a pouco, estamos de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Vamos em frente, até a próxima.